boa tarde, tudo bem? Então, ontem eu compartilhei, hoje, na verdade, eu compartilhei uma atividade com vocês sobre frações. Foi uma atividade de revisão de frações. Lá no nosso livro, nós vamos dar uma invertida no nosso cronograma, porque eu quero abordar essa questão de frações e quero também colocar algumas atividades extras, porque o livro não traz muito e fração é algo que causa uma série de questões aí na cabecinha de vocês. Então, se vocês devem estar vendo aí, é uma página do livro de vocês, Trilha de Conhecimentos, e aqui ele fala do numerador, vou destacar, e do denominador. Eu não sei se vocês estão lembrados disso, mas pensa assim, numerador, o número de partes que você vai considerar no seu fracionamento, na sua divisão. E denominador, aquele número de partes que você dividiu o seu todo. E aí, no livro, ele faz um desenho de um delicioso chocolate. Então, olha só. O chocolate foi dividido em 6 partes. E ele diz assim, ó, você considera comer apenas uma parte. Como que eu escrevo isso? Eu escrevo 1/6. Essa barrinha aqui é uma divisão. Eu estou considerando uma divisão. E como eu leio isso? Alguém sabe? 1/6. Então, o número de baixo, até o 9, eu vou usar a forma de numeração ordinal, de ordem, para eu falar. Então, como eu dividi em 6, 1/6. Se eu tivesse dividido em 4, seria 1/4. Se eu tivesse dividido em 8, 1/8. Vai ter uma mudança na divisão pela metade e na divisão por 3. Então, ao invés de eu chamar segundo, eu vou chamar meio. Ao invés de eu chamar terceiro, eu vou chamar terço. Que é aceitável também, mas não é usual. A gente não costuma usar esse tipo de nomenclatura. Então, olha o que ele diz. Se o chocolate for dividido em partes iguais entre 6 amigos, cada parte ou parcela desse chocolate que cada amigo receberá será 1/6, ou 1/6. E aí ele traz uma atividade onde vocês vão pegar uma folha de papel, vão dobrar ela ao meio. Eu vou pegar aqui uma folha de papel. Peguei aqui uma folha de papel, usar, e vou dobrar ao meio. Vocês farão também, ok? Vou dobrar ao meio. Ó. Meio juntando as pontas, de modo que ela fique bem justinha nas pontas. Vou abri-la novamente. Abra novamente e represente com desenho de como ficaria. Ó, se eu fosse desenhar, eu desenharia um retângulo e dividiria ao meio, sim? Então, vocês desenhem isso aí no caderno de vocês e pintem uma das partes. Tudo bem? Simples, bem facinho. Uma cartolina, aí vem umas situações problema, para a gente não perder a prática. Uma cartolina foi dividida em 4 partes iguais. Volto. Aqui eu dividi em 2, ok? Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, dividi em 2 partes. Beleza? 2 partes. Agora ele diz que é para vocês dividirem em 4. Então, vocês vão dobrar aqui, ó. Vamos juntar o meio às pontas. Pronto. E para vocês poderem ver, eu vou marcar aqui em 4 pedaços esta cartolina. Pronto. Ó, a minha cartolina está dividida em 4 partes iguais. Tudo bem? Se o Juliano entregar 3 partes dessa cartolina para um amigo realizar uma atividade, qual fração que representará a parte que sobrou da cartolina? O que vocês acham? Se o Juliano pegar uma parte, 2 partes e 3 partes, cortar e dar para um amigo fazer uma atividade, quantas partes, qual a fração que vai representar a parte que sobrou da cartolina? Né? Se eu for pensar na parte que eu dei para o Juliano, eu dei 3 partes de uma cartolina que eu havia dividido em 4. Qual número ficará na parte de baixo da fração, qual número ficará na parte de cima? Consequentemente, a parte que sobrou foi uma parte das 4 que eu tinha dividido a cartolina. Pensa aí, eu não vou falar não. A3. Se o Juliano dividisse a cartolina em 6 partes iguais e entregasse 4 partes para um amigo, qual seria a fração? Então, suponhamos que essa cartolina foi dividida em 6 partes, não em 4. Ele deu 4 para o amigo. Qual a fração da cartolina? Peraí. Ah, tá, ele pergunta as duas coisas. Se o Juliano dividisse a cartolina em 6 partes e entregasse 4 para o amigo, qual seria a fração?
A parte que o amigo recebeu, represente o desenho das duas situações. Então, vocês vão nesse espaço aqui, ó, representar o desenho, tá bom? Aqui, eu tentei dividir mais ou menos, mas não sei se ficou muito legal. Eu vou dar o exemplo só do 2/3, que é a questão 4, e aproveitando que vocês já entenderam o que é a fração, né? Essa divisão. Eu tenho aqui um retângulo, que no de vocês está em branco, mas eu já seccionei aqui para que vocês entendam. Eu quero representar 2/3. 2/3. Então, quantas partes eu dividi o meu retângulo, o meu retangulão? 3 partes. Por quê? Porque as partes, o número de baixo que vai ser o mandante. Ele vai mostrar quantas vezes eu vou dividir o que eu quiser dividir. Cartolina, chocolate, balas, dinheiro, certo? Só que aqui ele está dando uma comanda. Ele quer que vocês marquem 2 partes. Ele quer que vocês marquem 2/3 deste retangulão aqui. O que vocês vão fazer? Né? Eu vou marcar esse e vou marcar esse. Beleza? Então, eu marquei aqui 2/3 do retangulão. Beleza. Agora, ó, olha esse aqui, 4/7. Como eu leio 4/7, né? Então, quem manda? O de baixo. Quantas vezes eu vou dividir aquele todo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. Ele quer que vocês marquem 4/7 desse total. Então, quantas vocês vão pintar? Né? Vão dividir em 7. A de conta que eu já dei, ó. Essa parte não tem no livro, mas eu já dei a dica para vocês. Vocês vão, então, pintar quantas? Ai, professora, pintar aí, não vou não. Vou pintar não, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Então, esse lance de fração, pessoal, é um lance muito tranquilo, que vocês conseguem se virar numa boa, por enquanto tá básico. Depois, a gente vai fazer umas coisas um pouquinho mais difíceis, né? Porque, afinal, nós estamos no 5º ano e a gente tem que dificultar um pouquinho as coisas, não é? Então, eu quero que vocês façam com todo o zelo essa atividade e me mandem a resposta, tá bom? Qualquer coisa me chamem, que eu tô por aqui.